estudo nosso Consciência Espírita está agora na quinta parte do capítulo 6, o sentido do trabalho do bem em nossas vidas. Lembramos que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Lá você também vai poder encontrar estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos então fazer a nossa introdução para darmos início ao tema da noite. Extraída do livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, um texto que está no comentário da primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: em nos levantando cada dia, reparemos as dores e as inquietações que nos cercam, e ofereçamos mãos cheias de serviço ao Senhor, na pessoa dos outros. Permaneçamos assim, de almas voltadas para o bem, positivo e incessante. Vamos fazer aqui alguns apontamentos em cima desse texto que Emmanuel nos presenteia. É interessante quando, logo na abertura desse parágrafo, ele diz: em nos levantando cada dia, ou seja, que logo ao amanhecer, a nossa atitude primeira seja de considerar, de refletir sobre as dores, inquietações dos que nos cercam, dos outros, e não as nossas. Essa atitude que o cristão, que o espírita é chamado a ter, principalmente num período difícil como esse que passamos do coronavírus, é muito importante, inclusive para o seu próprio equilíbrio emocional, espiritual. Ter o pensamento voltado, atento às dificuldades e problemas dos outros, ajuda-nos de uma forma espontânea a lidar melhor com os problemas nossos. E por isso Emmanuel continua: e ofereçamos mãos cheias de serviço ao Senhor na pessoa dos outros. É claro que nesse período, onde as regras sanitárias de distanciamento social, sobretudo com mais ênfase àqueles que têm algum problema, alguma comorbidade, e que evita as possibilidades de contato físico, não impedem do uso do pensamento, da prece, das criações mentais positivas, tão necessárias e importantes nesse período. Então, ainda no texto, Emmanuel nos diz: permaneçamos assim, de almas voltadas para o bem, positivo e incessante. Como é importante essas orientações que Emmanuel aqui coloca para essa fase de provação coletiva que estamos passando. Porque quando ele diz aqui no final: permaneçamos assim, de almas voltadas para o bem, positivo e incessante, é o recurso que melhor nos imuniza contra um campo de vibrações pesadas que está na Terra, face o sofrimento, a doença que avasala muitas pessoas em um mesmo período. O esforço que viemos a fazer em manter a nossa atitude mental e emocional positiva e buscando o bem sempre que possível para amenizar dores e dificuldades dos outros, é o recurso mais excelente para proteger e equilibrar nós mesmos. Vamos então dar prosseguimento ao capítulo que estamos analisando, é o capítulo 6, o sentido do trabalho do bem em nossas vidas. É um estudo
que vai desenvolvendo reflexões em cima da parábola do filho pródigo, também chamada a parábola dos dois irmãos, que nós já estamos analisando aspectos finais referente à parábola. Ao pensar em solicitar trabalho ao pai, ele, o filho mais jovem, humildemente solicita a oportunidade para a reabilitação. E é isso mesmo que todos nós somos convidados a fazer. Trabalhar em nossa intimidade para nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência. Quando se fala aqui de trabalhar em nossa intimidade, não poderíamos deixar de fazer reflexões ainda em cima desse período de provação coletiva do coronavírus. E que, face a medidas de lockdown, de distanciamento social, e que leva, em grande parte, a termos mais tempo dentro de casa e com a família, trabalhar nossa intimidade, buscar, através da iluminação que a doutrina espírita nos possibilita, o melhor autoconhecimento, possibilidades de meditação, de reflexão, de aprofundamento do estudo da doutrina espírita, como é importante nesse período. E aqui, voltando ainda ao contexto da parábola, que é aquele momento em que o filho mais jovem, ao passar por muita necessidade e fome, tendo se afastado da casa do pai e levado a sua parte da herança, ele humildemente solicita a oportunidade de reabilitação. Pai, pequei contra ti, contra Deus, contra a vida. Então, esse momento que aqui é feita a referência quando diz de que é isso mesmo que todos nós somos chamados a fazer. Trabalhar em nossa intimidade para nos reabilitarmos perante nossa própria consciência. É o seguinte: nos momentos, sobretudo de sufoco, de provações intensas, tal como tem acontecido agora, é o momento de termos humildade, resignação, buscar através da comunhão com Deus pela prece, um despertamento de espiritualidade maior em nós. Continuando, a pessoa ao cair e permanecer caída, acomodada, significa estagnação. Do ponto de vista consciencial, é permanecer afastada das leis divinas, sem se arrepender por ter caído, na tentação de ir para as terras longínquas. Entendemos aqui as terras longínquas, o objetivo do filho mais jovem ao abandonar a casa do pai e procurar dar campo de vazão aos desejos e satisfações de ordem material. Então aqui, voltando ao início do texto, a pessoa ao cair e permanecer caída, acomodada, significa estagnação. Então nós somos chamados, dentro da perspectiva espiritual, ao sermos derrubados ou chocados com provações mais duras, a utilizar essas possibilidades que se escondem através dessas provações para o crescimento espiritual nosso. E não para ficarmos estagnados, o que significaria permanecermos afastados das leis divinas. É muito comum, humanamente se falando, em momentos de provas duras,
a contrariedade, a revolta, o desequilíbrio emocional. Mas nós que temos recebido, por parte da espiritualidade, luzes que esclarecem os objetivos reais da experiência humana no corpo, como espíritos encarnados, temos as possibilidades e os instrumentos para enfrentar essas situações de forma diferente, buscando entender como, por trás de todas as circunstâncias, por mais amargosas que sejam, as leis de Deus estão atuando. Os objetivos reais da nossa experiência encarnatória têm uma explicação, têm uma orientação em termos espirituais. Quando nós nos afastamos das leis, o que nós fazemos conosco? É uma espécie de morte psicológica. O espírito permanece em sono e é convidado a despertar. O cair em si significa o despertar consciencial para poder levantar. Então, todas as vezes que através de atitudes de comportamento nos afastamos das leis divinas, ocorre conosco uma espécie de morte psicológica ou espiritual, em termos de inconsciência. O espírito permanece em sono e é convidado a despertar. O cair em si significa o despertar consciencial para poder levantar, como aconteceu com o filho mais jovem. Ele caiu em si ao ter percebido a carga de sofrimento que a sua vida se encontrava e que era o resultado de sua atitude. Ele não buscou, como infelizmente ainda acontece com muitas pessoas, justificar os sofrimentos que passava, buscando culpar terceiros ou circunstâncias. Ele caiu em si mesmo e percebeu que a causa do problema estava nele e cabia a ele resolver. Para se levantar, a pessoa é convidada a fazer um bom uso da lei de liberdade, por meio do exercício da virtude e do discernimento, para não se acomodar nem se revoltar por ter caído. Para isso, é fundamental a conexão com a lei de amor, justiça e caridade. E nesse âmbito, como a doutrina espírita é rica de possibilidades para fazermos essa reconexão com a lei de amor, justiça e caridade. Ao perceber o funcionamento dessas leis na realidade do mundo espiritual que cerca a Terra e, por consequência, entendê-la na própria Terra. Claro que vivemos num mundo de efeitos, que sem os subsídios de compreensão espiritual da vida, estaríamos sem possibilidade nenhuma de entender dores, sofrimentos, provas coletivas, injustiças tão comuns na percepção humana no mundo de provas e expiações. Mas a doutrina espírita nos possibilitou, através do entendimento dessas leis e a sua atuação, executarmos essa reconexão profunda. E a partir daí, termos, como aconteceu com o filho mais jovem,
sustentação para nos levantarmos e buscarmos o realinhamento com as leis divinas, sem abrir campo para revolta e nem para culpabilidade dos outros ou das situações por aquilo que estejamos a passar. O trabalho do bem, vinculado à doutrina espírita, tem como foco as leis divinas e não as ideologias transitórias da Terra. Qual a diferença entre vincular-se ao trabalho do bem por uma ideologia e a vinculação com foco nas leis divinas? Aqui é importante refletirmos razoavelmente sobre isso. Primeiramente, o trabalho do bem vinculado à doutrina espírita tem como foco as leis divinas e não as ideologias transitórias da Terra. E é muito importante entendermos isso. Porque nós já tivemos um passado grande nos envolvimentos com as ideologias que se desenvolvem na Terra. Ideologias políticas, ideologias religiosas. A maioria de nós já transitou em doutrinas católicas e protestantes. E quando esteve nessas doutrinas, absorveu o conteúdo delas de um ponto de vista ideológico, de opiniões, de conceitos que estabelecemos em cima delas e que normalmente nos levaram a frustrações. Mas agora, voltando aqui ao texto, o foco, quando é direcionado às leis divinas, diferencia-se completamente. Porque agora não é mais um campo ideológico, é um campo de despertamento de consciência, como nós iremos ver adiante. No passado, estivemos no trabalho do bem, no clero, nas ideias do protestantismo, na política, vinculados a diferentes ideologias, nas quais a motivação estava em levar o indivíduo a encontrar o sentido da vida. Falimos várias vezes nessas situações. Toda vez em que embasamos o entendimento, os pontos de vista pessoais nossos a ideologias humanas, os resultados sempre foram frustradores. Inclusive com a realidade de retorno à vida espiritual de forma desequilibrada. Mas agora tudo isso nos é possibilitado mudar, como veremos. O Espiritismo não é uma ideologia. É o estudo mais profundo que existe sobre a relação entre o espírito imortal, as leis divinas e Deus. Estar no trabalho do bem na seara espírita não é apenas uma manifestação voluntária, porque é a atitude certa a tomar. Isso é ideológico. Aqui é interessante pensarmos bem a respeito do que o texto nos esclarece. Quando se diz aqui que o Espiritismo não é uma ideologia, é porque, olha, o Espiritismo não surgiu de um conceito humano, de uma interpretação pessoal. Allan Kardec não foi o fundador do Espiritismo. O fundador do Espiritismo foram os Espíritos, e ele foi o codificador. Isso diferencia o Espiritismo de qualquer outra doutrina. E quando o texto aqui diz, é o estudo mais profundo que existe sobre a relação entre o espírito imortal,
as leis divinas e Deus, é porque nós estamos diante de uma revelação espiritual inédita e que nos possibilita um despertamento de valores a nível de consciência e não a nível de conceitos puramente humanos. Por isso aqui no final diz, estar no trabalho do bem na seara espírita não é apenas uma manifestação voluntária, não é um trabalho voluntário. Por ser simplesmente uma atitude certa a tomar, o que seria ideológico se assim fosse. E aqui cabe mais um esclarecimento. A vivência ideal do trabalho do bem na casa espírita, ela deve surgir da consciência desperta pela compreensão das leis divinas, pela integração da realidade espiritual da vida, e não por um conceito humano de estarmos integrados em uma atividade porque achamos que é certo. Esse achamos que é certo, ele tem tudo a ver com os conceitos do ego, da persona, e que são variáveis, e que normalmente não estão alicerçados na humildade. Então aqui nós somos chamados a um entendimento do Espiritismo não como uma ideologia, e a vivência do bem ensinado pelo Espiritismo não como uma consequência de entendimento humano, mas como um despertamento da consciência para a realidade espiritual da vida. E isso muda tudo, como nós iremos ver. A pessoa que tem uma ideologia pratica determinada ação devido aos mecanismos vinculados ao seu sistema de crenças ideológicas, por ser, como ela pensa, o certo. Então, é muito comum em qualquer doutrina religiosa, inclusive na doutrina espírita, a pessoa vincular-se a uma atividade voluntária mesmo na casa espírita, por entender que é certo e por entender que é bom fazer o bem. E mesmo assim, nesse tipo de entendimento, está envolvido com as questões de ordem pessoal e do ego sutil, que leva muitas vezes as pessoas a querer mercadejar atividades filantrópicas e voluntárias na casa espírita com amparo e proteção espiritual para um retorno feliz ao nosso lar, ou algum tipo de compensação. Mesmo a compensação de ordem espiritual, ela tem um certo vínculo com as questões ególatras. O que é proposto a nós no estudo dessa obra Consciência Espírita é a vinculação não só das atividades, da nossa maneira de ver, de interagir com a vida, num trabalho contínuo de busca de despertamento de consciência espiritual, aonde a nossa atitude, a nossa ação, ela é o reflexo desse despertamento que já está sendo trabalhado em nós. E não porque estejamos querendo fazer algum tipo de comércio, se podemos assim nos expressar em termos de valores espirituais. Então vai se fazer o bem e a caridade pela satisfação e prazer que há em fazer o bem e a caridade, e não por qualquer tipo de recompensa que se pudesse vir a ter. O motivo de trabalharmos no bem na seara espírita é muito maior.
é porque as informações que nós já temos acionam em nós um nível de consciência que deve superar em muito as influências da matéria. Então, aqui é colocado de forma bem clara: motivo de trabalharmos no bem é porque as informações que nós já temos, o entendimento e a compreensão que já colhemos da realidade espiritual da vida, aciona em nós um nível de consciência que deve superar em muito as influências da matéria. E aonde nós partimos para agir num trabalho de parceria com a espiritualidade benfeitora. No trabalho aonde nós agimos, interagimos no bem, sentindo a plenitude e a felicidade na própria prática. Reunidos como um feixe de varas, os conhecimentos espíritas nos auxiliam a nos elevar acima da superficialidade pela qual passa a sociedade em geral. E como é importante refletirmos sobre isso nesse momento em que estamos vivendo, de grande dificuldade emocional, psíquica, face à pandemia do coronavírus. Como é importante agora estarmos ativando essa consciência espiritual da vida. Como aqui é colocado, que nos auxiliam a nos elevar acima da superficialidade pela qual a sociedade em geral. Então, o entendimento e a compreensão da maioria das pessoas sobre esse período que estamos passando agora. Pessoas essas associadas ao entendimento da vida em termos materiais, é necessário que seja bem diferente do nosso, né? Já que nós somos bafejados com a luz da revelação espírita, da compreensão dos objetivos da vida. É possível que, sendo portadores desse tesouro, nós tenhamos entendimento e compreensão da vida comum, a maioria das pessoas que estão passando agora por essa situação provacional. Não é para ser, né? O entendimento nosso é para ser bem mais elevado. A parábola dos dois filhos nos convida a nos vermos como espíritos imortais, além das dimensões das reencarnações, e perceber que o trabalho do bem é se vincular ao estado de espírito imortal, em união com as leis divinas, para amá-las e cumpri-las. Quando aqui inicia esse texto dizendo a parábola dos dois filhos, nos convida a nos vermos como espíritos imortais, além das dimensões das reencarnações, é porque nessa parábola, de forma simbólica, existe um entendimento do que se passa ao longo de várias reencarnações. Tem muitos espíritos que, escolhendo ter uma vida material, de busca do imediatismo, passam a vida se atropelando nesse tipo de vida. E quando despertam, já estão no plano espiritual. Só noutra encarnação é que vão trilhar aquele campo de reflexão e de volta que nós vemos na parábola pelo filho mais jovem. A parábola ali, ela engloba de uma forma sintética uma série de situações que muitas vezes é preciso reencarnações para atingir os pontos de reflexão que ela nos traz.
E depois aqui diz, e perceber que o trabalho do bem é se vincular ao estado de espírito imortal. Então, para que o trabalho nosso no bem tenha qualidade excelente, isso só ocorrerá na medida que o estado de consciência espiritual em nós esteja sendo trabalhado em termos de despertamento. O que nos leva à união com as leis divinas para amá-las e cumpri-las. Tal como já dizia o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, quando ele faz uma referência de que as leis divinas não estavam mais escritas em tábuas de pedras, mas que agora, a partir do Cristo, seria escrita no coração e no íntimo dos discípulos. Prossigamos. Vamos agora para o último slide do nosso estudo dessa noite. Portanto, se o trabalho do bem na seara espírita é uma vinculação profunda às leis divinas, nós não devemos estar nela por motivos ideológicos, mas por motivos conscienciais. Entendamos aqui. Estar na doutrina espírita consciente do valor dessa revelação se diferencia de tudo que nós já experienciamos em reencarnações passadas, em outras doutrinas religiosas. É preciso entendermos que a compreensão que a doutrina espírita nos dá das leis divinas e de como elas atuam em nós, no plano espiritual e no plano físico, não é ideologia, não é uma doutrina que surgiu do conceito humano. É a revelação profunda das leis divinas para a nossa vida. E que, por isso, precisam estar dando-nos todo o apoio para o desenvolvimento do trabalho de consciência espírita, consciência essa desperta, atuando no mundo dos encarnados, como poderíamos estar atuando no mundo dos desencarnados. O fato de estarmos usando uma vestimenta mais grosseira, que é o corpo físico, sem nos desarticular dos compromissos, do intercâmbio, da parceria com os espíritos benfeitores, com os compromissos que trouxemos do plano espiritual. Para que isso de fato aconteça de forma exitosa, é imprescindível acordar, despertar a consciência espírita em nós. Então, até o próximo estudo. Lembramos que em nosso canal do YouTube você encontra os estudos anteriores. Esse vídeo depois estará disponibilizado lá. Agradeço àqueles que possam compartilhar essas informações. Uma boa noite a todos.